Bom, pessoal, vamos para a resolução da questão de número 2, da página 96 do livro, né? A questão de número 2, ela é bem semelhante à primeira. Ela quer que a gente obtenha uma equação, né? No caso da reta ou do próprio eixo, né? Que também são retas. Aí ele diz a letra A, né? A bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante. Então, a gente sabe que essa bissetriz ela é uma reta que divide tanto o primeiro quanto o terceiro quadrante ao meio. E aí ele te dá dois pontos, né, que pertencem a essa reta. No caso, o ponto A de coordenadas 1 e 1 e o ponto B de coordenadas 2 e 2. Lembra lá na questão de número 1 que para a gente achar a equação da reta, a gente fez o quê? A gente enunciou um terceiro ponto, né, que a gente denominou de C, de coordenadas desconhecidas, ou seja, coordenadas x e y, e a gente fez o determinante desses pontos ser igual a zero, porque lembra, toda vez que um determinante entre esses pontos for igual a zero, isso significa que esses pontos são colineares, ou seja, esses pontos pertencem a uma mesma reta. Então, da mesma maneira que a gente fez a resolução da questão de número 1, é bem semelhante aqui na questão de número 2. Então, ó, vamos ver aqui. O primeiro caso, né, da letra A com esses dois pontos. Então, nós temos o ponto A, o ponto B e o ponto C. Então, o primeiro passo é justamente, né, montar o nosso determinante. Montando o nosso determinante, né, sempre o determinante ele sempre tem que ficar entre as barras. Lembrando sempre que a primeira coluna é sempre a coordenada x dos pontos, ou seja, o x de A é 1, o x de B é 2 e o x do nosso ponto C é desconhecido. Por isso que está aqui só apenas a letrinha x. A segunda coluna, a gente coloca todas as coordenadas y dos pontos. O y de A é 1, o y de B é 2 e o y de C é desconhecido. E a última coluna é sempre composta de números 1. Para a gente resolver este determinante, a gente vai utilizar a nossa tática, né? Que é duplicar, ou seja, repetir essas duas primeiras colunas aqui do lado e traçar nossas diagonais principais e secundárias. E lembrando que esse determinante sempre tem que ser igual a zero. Por que tem que ser igual a zero? Porque esses pontos são colineares, né? A gente está supondo que eles pertencem, eles têm que pertencer a essa mesma reta, que no caso é a bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante. Então, vamos lá. Ó. Traçando a primeira diagonal principal, a gente tem 1 vezes 2, que é 2, 2 vezes 1, que é o próprio 2. Depois, a gente tem 1 vezes 1, que é 1, 1 vezes x é x. Próxima diagonal, 1 vezes 2, que é 2, 2 vezes y, 2y. Então, temos aqui os valores da diagonal principal. Agora, a gente vai traçar a diagonal secundária, né? Começando aqui do último número do determinante, traça a primeira diagonal secundária, 1 vezes 2 é 2, 2 vezes x, 2x. A próxima é 1 vezes 1, 1, 1 vezes y, próprio y. E depois, né, a última e terceira diagonal secundária, a gente tem 1 vezes 2, 2, 2 vezes 1 é o próprio 2. Então, como é que a gente fala o determinante? O determinante é sempre diagonal principal menos a diagonal secundária. Quais são os valores da diagonal principal? 2 mais x mais y, ou menos, ó. Esse menos aqui é da fórmula, por isso que está todas as expressões entre parênteses, então, menos todos os valores da diagonal secundária, que no caso é 2x mais y mais 2. E isso sempre igual a zero, porque são pontos colineares. Então, o que a gente faz? A gente vai repetir essa primeira sentença, né? E fazer aqui o jogo de sinal. Menos com mais dá menos, então fica menos 2x. Menos com mais novamente dá menos, então fica menos y. E menos com mais também dá menos, então dá menos 2. A gente vai rearranjar agora. Como assim? Observa que eu tenho x e menos 2x. Então, x com menos 2x dá menos x. E aqui eu tenho 2y menos y. Então, isso dá y positivo. E eu tenho 2 e menos 2, ou seja, esse 2 com menos 2 vai se cancelar. 2 menos 2 é 0, né? Então, eu fiquei justamente com menos x mais y igual a 0. A gente só pode dar uma ajeitadinha nisso, né? Para ficar mais bonitinho. Então, eu tenho que x, né? Multiplicando essa expressão por menos 1. X menos y é igual a 0. Então, essa aqui é a nossa equaçãozinha da reta, que é a bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante, tendo como esses pontos pertencentes, né, a essa reta. De mesma maneira, nós vamos proceder aqui na letra B. Observe o seguinte, a gente vai achar aqui na letra B, que é o quê? Ó? Perdão, gente. Vamos achar aqui a equação dessa reta aqui da letra B.
Observe o seguinte, a gente vai montar primeiramente, né, o determinante, a gente já enunciou aqui o terceiro ponto, o ponto C, pertencente a essa reta. Novamente, primeira coluna, o x, as coordenadas x de cada ponto, então o x de A é 1, o x de B é 0 e o x de C que a gente desconhece. Segunda coluna, as coordenadas y dos pontos, que é menos 1, 0 e y. E última coluna sempre é composta de números uns. Então, utilizando a mesma tática, né, duplicamos aqui as duas primeiras colunas aqui do lado e vamos traçar as nossas diagonais. A primeira diagonal aqui vai ficar 1 vezes 0 é 0, 0 vezes 1 é 0. A segunda, menos 1 vezes 1 é menos 1, vezes x, menos x. A terceira, 1 vezes 0, 0, 0 vezes y, 0. Agora, diagonal secundária, 1 vezes 0, 0, 0 vezes x, 0. A próxima, 1 vezes 1, 1 vezes y, próprio y. A próxima diagonal secundária, menos 1 vezes 0, 0, 0 vezes 1 é 0. Então, agora nós vamos calcular nosso determinante. Valores da diagonal principal menos os valores da diagonal secundária. Lembrando que a gente sempre tem que igualar a zero, porque esses pontos são colineares, eles pertencem a essa mesma reta, né? Então, essa é uma condição necessária e suficiente para que esses pontos, né, sejam colineares. Esse determinante tem que ser igual a zero. Então, vamos lá, ó. Quais são os valores da diagonal principal? Só o menos x, ó, porque zero não precisa colocar, né? Aí menos, lembra que esse menos é da fórmula, gente. Os valores da diagonal secundária, que no caso é só y. Então, eu vou ter o quê? Menos x menos y igual a zero. Multiplica tudo isso por menos 1, então vai ficar, ó, x mais y é igual a zero. Então, essa aqui, né, é a equação da nossa reta aqui. Lembrando sempre, né, também aqui que essa reta aqui, por que a gente multiplicou por menos 1? Para ser uma reta crescente, porque os valores de x aqui são positivos. Agora, vamos de mesma maneira, a gente vai proceder aqui, né, com a letra C. A letra C, novamente, nós vamos montar o nosso determinante, né, ó, olha aqui nosso determinante. O que a gente vai fazer? Duplicar aqui essas duas primeiras colunas aqui do lado e traçar as nossas diagonais. Diagonal principal, 1 vezes 0, 0, 0 vezes 1, próprio zero. 0 vezes 1, 0, 0 vezes x, 0 também. 1 vezes 2, 2, 2 vezes y, 2y. Agora, diagonais secundárias. 1 vezes 0, 0, 0 vezes x, 0. 1 vezes 1, 1 vezes y, próprio y. E, por fim, a última diagonal secundária é 0 vezes 2, 0, 0 vezes 1 é o próprio 0. Então, novamente, ó, calculando o determinante, valores da diagonal principal menos os valores da diagonal secundária. Sempre tudo isso igual a 0. Então, eu vou ter 2y menos, mais com menos dá menos, né? Menos y, e eu sei que 2y menos y é o próprio y. Então, y igual a 0. Quando é que o y é igual a 0? Y igual a 0 aqui é a nossa equação da nossa reta, né? Sendo y sendo igual a 0. E de mesma maneira, você vai proceder aqui na letra D. Novamente, nós vamos montar o nosso determinante, ó. Vamos calcular agora as diagonais principais. 0 vezes 2 é 0, 0 vezes 1, 0. 1 vezes 1 é 1, vezes x é o próprio x. Aqui já tem 0, a gente já sabe que o próprio resultado é 0. Próxima diagonal secundária. 1 vezes 2, 2, 2 vezes x, 2x. Aqui também tem 0, ó, a gente já sabe que essa multiplicação aqui já vai dar 0 direto, e aqui também. Vamos lá calcular nosso determinante. Nosso determinante, valores da diagonal principal menos os valores da diagonal secundária. Então, vai ficar o x menos 2x, que é igual a menos x, é igual a 0. Multiplica essa equação aqui por menos 1 e a gente tem que x é igual a 0. Então, essa é uma resolução bastante simples, né? Para a gente achar a equação de uma reta, quando ele te dá 2 pontos, basta você supor um terceiro ponto e esses pontos, né, tem que ser colineares, porque esses pontos têm que pertencer a essa mesma reta. Então, essa foi a resolução da questão de número 2 aí da página 96 do livro de vocês.